Olá a todos e a todas, meus cumprimentos aos avaliadores e colegas que estejam assistindo a apresentação. Meu nome é Cauê Salles e, junto com Ig Matos e Isabela Gouveia, desenvolvemos esse trabalho com o tema Utilização do tijolo ecológico de solo e cimento na construção de habitações populares, orientado pelo professor Pedro Norberto e André Magossi. A nossa pesquisa partiu do questionamento sobre a viabilidade da utilização deste material em seus diferentes aspectos. Dessa forma, o objetivo geral foi pesquisar os aspectos gerais, ecológicos, físicos e orçamentários do tijolo solo e cimento. Além disso, desenvolver o projeto de uma residência de até 50 metros quadrados para quantificações e comparações com blocos convencionais. Assim, buscou-se comprovar sua viabilidade nos eixos apresentados para que o material ganhe cada vez mais espaço na construção civil. Para isso, a primeira sessão serviu para contextualizar o uso do solo-cimento, analisar o material e sua composição, resistência e propriedades termoacústicas, além de observar o método de fabricação e seu impacto ambiental. Na segunda sessão, foi desenvolvido um projeto de 49,68 metros quadrados para ser utilizado como base para cálculos de orçamento e comparação com o tijolo cerâmico. Já na terceira sessão, elaborou-se um orçamento da construção da residência e comparou-se seus custos entre quando construída em tijolo de solo e cimento e quando utilizado o bloco cerâmico estrutural. O método utilizado foi a pesquisa descritiva comparativa, com o intuito de analisar características do material e fazer comparações, enquanto a fonte de pesquisa secundária nos ajudou a alcançar os resultados sobre sua utilização em habitações pequenas, baseando-se em artigo e desenvolvendo o orçamento analítico. Desde o início da história humana, o solo se destaca como um dos principais materiais na construção de abrigos devido à sua abundância e facilidade de aplicação. Antigas civilizações munidas desse conhecimento souberam explorar o solo muito bem, como na Grande Muralha da China, existente até hoje. A partir das pesquisas, vimos que o solo na construção civil teve seus altos e baixos, pois apesar de abundante, precisava de mão de obra disponível, fazendo com que se mantivesse em uso por populações de baixa renda. Após um crescente interesse no Brasil, em 1941, a Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, dispunha de seu próprio método de dosagem. A partir disso, o material sofreu melhorias que visavam sua evolução. O material é um dos diversos tipos de tijolos ecológicos, possuindo em sua composição apenas solo, preferencialmente arenoso, representando cerca de 90% do bloco, cimento Portland e água potável. A partir da análise de trabalhos encontrados, observou-se a resistência à compressão e a absorção de água de blocos com diferentes solos e quantidades de cimento na composição. No geral, constatamos que os valores estão de acordo com o esperado, possuindo um maior desempenho com o solo recomendado. Com a observação de testes encontrados, percebeu-se que, quando comparado aos blocos convencionais, apresenta variação de temperatura maior que a do bloco cerâmico e um pouco menor que a do bloco de concreto. Sendo assim, não apresenta diferenças irrelevantes. Já na avaliação do desempenho acústico, observou-se após a análise de testes que o bloco de solo-cimento aplicado em alvenarias possui baixas propriedades acústicas internamente que devem ser consideradas na elaboração de projetos. O processo de fabricação do bloco se inicia na preparação, quando o solo é extraído da jazida e dessorroado. Após isso, ocorre a dosagem por meio de método descrito em norma, sendo realizado testes para encontrar o traço. Na parte seguinte é mais importante, quando o solo é prensado mecanicamente, e por fim, na cura, o material permanece em descanso para que as reações químicas ocorram e sua resistência seja ideal. Depois de investigar testes realizados em uma habitação, foi possível constatar a eficácia do tijolo solo-cimento como redutor de impactos ambientais. Os dados nos mostraram que, ao comparar uma residência de tijolos cerâmicos com uma feita de solo-cimento, esse último se mostrou incrivelmente mais eficaz, reduzindo as emissões de gás carbônico em quase 30%. Os resultados foram causados principalmente pelo seu método de fabricação, onde se utiliza a prensagem sem precisar passar por processos de queima. Por fim, os dados vistos comprovam a necessidade de se inserir produtos sustentáveis que visem a sustentabilidade na construção civil,
pois essa é uma promissora indústria e com grandes capacidades para o impacto ambiental positivo. Olá a todos e a todas. Eu sou Igmatos Rodrigues, que junto com a Isabela Gouveia e com a Salles produziu esse trabalho. E eu vou falar um pouco sobre a elaboração do nosso projeto. Em primeiro lugar, nós temos que deixar claro o motivo de termos feito um projeto. Em primeiro lugar, o projeto foi desenvolvido para avaliar a performance financeira do tijolo solo cimento. Para isso, nós desenvolvemos uma residência popular, que no nosso caso ficou com 49,68 metros quadrados. E, para comparar ela economicamente, ela teria sido construída em bloco cerâmico estrutural e em tijolo ecológico. Então, teria essa mesma residência nesses dois materiais e a gente veria qual dos dois é mais economicamente viável. Agora, em relação à elaboração do projeto em si. O projeto foi feito na base de uma residência popular simples, de modo que ela seja mais economicamente acessível a todos. Ela tem um dormitório e um banheiro, como visto na imagem, mas assim ela mantém um design moderno. Por exemplo, tendo a cozinha americana, que liga a copa à sala de estar. Ela segue todas as orientações do Código Sanitário em relação à ventilação e iluminação dos cômodos, pelas janelas, e ela usa platibandas e laje com inclinação como cobertura. Ainda falando sobre a elaboração do projeto, nós temos que falar sobre a maior limitação do material, no caso, o tijolo ecológico. O tijolo ecológico, ele só pode ser cortado no meio do seu maior eixo. Isso acontece porque ele é todo feito para o encaixe. E, se cortado em qualquer outro ponto, o encaixe não funciona. No caso, o nosso maior eixo tem 30 centímetros, ou seja, o tijolo cortado no meio vai ser um tijolo de 15 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Portanto, todas as medidas da casa são múltiplos de 15 centímetros, como é possível ver nessa planta cotada ao lado. Inclusive, as linhas mais claras do meio das paredes é a posição dos tijolos na primeira fiada. Agora um pouco sobre as vantagens do material. No caso, é que ele não necessita de revestimento. No caso, nós colocamos revestimento na cozinha e no banheiro, mas isso não é necessário. Isso vai ser explorado mais para frente, na parte da redução de gastos e dos gastos no geral. Como é possível ver nesse slide, o projeto foi representado em duas imagens de perspectiva isométrica. A primeira imagem representa a fachada frontal e uma fachada lateral da residência, e a outra imagem mostra a parte de trás da residência e outra lateral. É possível ver que, mesmo sem o revestimento, a residência ainda é esteticamente agradável. Essa é uma das maiores vantagens do tijolo solo cimento. Olá a todos e a todas, eu sou Isabela Gouveia e junto com o Iggy Rodrigues e o Cauê Salles, produzi esse trabalho. Vou falar agora sobre o orçamento do nosso projeto. Como foi dito, desenvolvemos o projeto residencial para analisar a viabilidade econômica e sustentável dos materiais analisados, sendo eles o tijolo ecológico solo cimento e o bloco cerâmico estrutural. Para isso, utilizamos uma metodologia de 3 passos. São eles: o desenvolvimento do projeto residencial com os dois materiais, o desenvolvimento de um orçamento analítico completo e a análise dos resultados obtidos. Para a realização do orçamento analítico, utilizamos a base de dados da Tabela de Composições de Preços para Orçamento, a TCPO 15ª edição, e também a base de dados da SINAP lançada em setembro de 2021, para que assim o resultado obtido seja preciso de acordo com a realidade que vivenciamos. Especificamos o que levaria a cada projeto, sendo a alvenaria estrutural uma escolha de padronização. No projeto realizado em tijolo ecológico solo-cimento, não é necessária a aplicação de revestimento interno ou externo. Todavia, optamos por revestir internamente apenas as áreas molhadas do projeto. Em contraproposta, no projeto realizado em bloco cerâmico estrutural, existe a necessidade da aplicação de revestir a parte interna e externa da residência. Para alcançar resultados mais precisos, desenvolvemos planilhas quantitativas e de composição de preço unitário para cada um dos projetos.
A planilha que mostramos agora é a de quantificação. Nela temos os itens dos serviços, a descrição, a unidade de medida, a quantidade, o preço unitário com BDI e o preço total. Os preços unitários nós tiramos da SINAP, como já foi comentado, e os coeficientes da base de dados da TCPO. Em seguida, temos a planilha de composição de preço unitário, que foi usada para a especificação de cada etapa dentro dos serviços. Nela, temos a descrição de cada insumo e mão de obra, com a unidade de medida, coeficiente, custo unitário e custo total. Assim, alcançamos o preço total com o BDI. De acordo com os números e resultados obtidos através das pesquisas, temos que a alvenaria em solo-cimento apresentou redução de 7,07% em relação à alvenaria em bloco cerâmico estrutural, alcançando assim redução de 32,82%. Através desse gráfico de comparação, podemos ver algumas diferenças nos preços, como na alvenaria, no revestimento interno e externo, sendo que o revestimento externo do tijolo ecológico solo-cimento foi igual a zero. Por fim, concluímos que o sistema construtivo mais eficiente para a realização de habitações populares em critérios econômicos e sustentáveis é o sistema construtivo em tijolo ecológico solo-cimento. Portanto, esperamos a popularização desse material, que está há anos no mercado da construção civil brasileira, mas não possui tal reconhecimento. Nós somos os integrantes desse trabalho: Iggy Rodrigues, Isabela Gouveia e Cauê Sales. Obrigada a todos por nos acompanhar. Se tiverem alguma pergunta, estaremos no chat online para respondê-las.